Você não precisa de um restaurante sofisticado ou caro para ter uma noite de sexta-feira romântica. E se você duvida, vem comigo que eu vou provar para você. Bom, vocês que acompanham o canal sabem o que a gente gosta de fazer sexta-feira à noite. É aquele momento, aquele rito de passagem, aquela hora de se despedir da semana e dar as boas-vindas pro fim de semana. Mas como é que a gente faz isso se a gente já tá cansado da semana inteira? Às vezes a gente acaba desperdiçando a sexta-feira por causa disso. E acaba que o sábado tem mais atenção, ou sei lá, ele é mais... não sei, parece que ele é mais valorizado do que a sexta-feira. Mas eu acho que é uma grande oportunidade aí na noite de sexta-feira pra gente aproveitar e construir boas memórias. Aliás, se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana Couto. Eu compartilho minha rotina pra lhe inspirar a ter uma vida mais bonita, com ideias simples, como as que eu vou dar hoje no vídeo. E se você não é novo, você já é de casa, já sabe o que a gente faz aqui na sexta-feira, mas hoje eu decidi, em vez de fazer um vlog do dia inteiro, já ir direto pro que interessa, porque eu pensei, eu posso concentrar mais dicas pra gente pensar sextas-feiras, noites de sextas-feiras que sejam mais agradáveis, mais românticas, sejam a dois, seja em família, seja entre amigos, porque dá pra ser romântico entre amigos também. E você vai se surpreender como é fácil. Então acho que antes de falar pra vocês o que a gente vai cozinhar hoje, vale aqui a primeira dica. Talvez não seja a mais importante, mas é a base de tudo. Não pule esta. E talvez você até se surpreenda com ela. A primeira dica que eu dou é simplifique. Escolha um prato simples. Sim, a gente cresce pensando muito em datas comemorativas, quando a gente pensa em comida, quando a gente pensa em comida especial, a gente pensa em Natal, Ano Novo, aniversário, que normalmente são datas grandiosas de muita comida, muita abundância e pratos elaborados. Então quando a gente pensa numa noite especial, parece que a nossa cabeça ela tá condicionada a pensar que tem que ser o prato especial. Ou seja, que a gente tem que passar horas fazendo algo, ou que a gente tem que tentar algo diferente, o que eu super apoio. Eu acho que a gente sempre tem que tentar coisas diferentes. Na sexta-feira eu pulo essa de tentar coisas diferentes ou tentar pratos diferentes. Hoje, por exemplo, a gente vai fazer o jantar com 4 ingredientes. Eu vou usar 4 ingredientes. A gente vai usar filé de atum, bacon, aspargos e molho shoyu. Só isso. E um sal, talvez, eu nem sei se vai precisar no aspargos no final, mas sal a gente não conta, né? Porque a gente já tem em casa. Você pode incluir outras coisas também, não tem problema. É só porque eu quero fazer o mais prático possível, porque é sexta-feira. E sabe por que eu insisto nisso de que você tem que escolher uma receita super simples? Porque todo o propósito do jantar de sexta-noite é justamente aproveitar a vida, aproveitar um momento com pessoas que a gente gosta. E para isso, a gente tem que estar relaxado. E às vezes esse tipo de comida, apesar de ser muito gostosa, traz bastante estresse, até mesmo pra gente fazer perfeito, fazer correto. Então não é o propósito da sexta-noite, pelo menos a minha sexta-noite, é o que eu tô propondo para você, de fazer o melhor prato da sua vida. É simplesmente pegar um momento simples, mantê-lo simples, mas valorizá-lo, porque nesses momentos simples a gente pode sim construir boas memórias, boas recordações. Já separei nossa mesa, um pano simples, mais bonito. E agora chegou a hora de arrumar a mesa e, claro, a gente começa escolhendo os pratos. Sobre os pratos, também vale a regra da simplicidade. Eu adoro pratos, eu gosto de colecioná-los, mas eu não tenho vários jogos de pratos. O que eu tenho, às vezes, são pratos avulsos que eu compro, eu adoro comprar prato avulso. Mas quando eu viajo, eu compro, não sei porquê, só pra pesar na mala. Mas enfim, eu tenho esse jogo aqui da IKEA. Eu tenho um jogo simples, que é esse aqui da IKEA, que ele é uma cor neutra, então ele combina com qualquer coisa se eu precisar receber pessoas. Mas normalmente, como eu faço jantar para nós dois, eu só preciso de 2 pratos. Então, quando eu vejo pratos bonitos avulsos, eu compro 2 pratos bonitos avulsos pra gente poder diferenciar. Mas aqui também vale a regra da simplicidade. Se você não tiver uma coleção de pratos, se você não for louca como eu, que gosta de colecionar pratos, ou se você tem que receber mais pessoas e tal, simplicidade. Quanto mais claro o prato, mais fácil vai ser para você fazer um prato bonito, para você poder fazer a comida brilhar. Às vezes tem pratos lindos e tal. Por exemplo, esse prato preto que eu adoro. Ai,
Deixa eu ver se eu consigo pegá-lo. Eu tenho esse prato preto que eu adoro, mas para a maioria dos pratos ele não fica bom, ele tira a vida do prato, sabe? Às vezes tem um steak bonito assim, aquele marrom bem douradinho, e aí você coloca em cima de um prato preto, some a cor. O mesmo de hoje eu até cheguei a pensar, mas depois eu pensei, não, o atum ele é bonito assim, rosado quando ele é cru, mas depois de cozido ele fica meio amarelado, meio bege, sei lá. Eu não acho que vai ficar legal. Então, esse é o último prato que eu compraria para sua coleção. Comece comprando pratos que são mais claros, que são mais simples, sem desenhos e tal. Um outro prato que eu adoro e que também fica muito difícil de eu usar é esse daqui. Aliás, eu acho que eu posso usar esse hoje. Acho que eu vou usar esse daqui. Não vai servir para o meu exemplo de hoje, mas é o tipo de prato que tem muita informação. Então, para um prato simples como o de hoje, que tem poucos ingredientes, ele até vai. Mas se fosse um prato com muita coisa, se a comida tivesse muita coisa, esse prato tiraria um pouco do foco. Então, acho que eu já escolhi o prato de hoje, vou começar por esse, mas é aquilo que eu falo, a comida é o que tem que brilhar primeiro. Quando você escolhe o prato, você tem que escolher o prato que vai fazer a comida brilhar mais ainda. Porque às vezes a gente esquece e a gente pensa só no prato brilhar. E aí acaba ofuscando a comida. E agora eu já vou arrumando a mesa. Normalmente a gente tem um arranjo de flores aqui. Normalmente são flores frescas, a gente compra praticamente toda semana. Mas quando não tem, eu tenho essas daqui que são artificiais, mas elas são bonitas. Então elas quebram o galho quando a gente não tem tempo de ir comprar as flores frescas da semana. Mas mesmo assim, normalmente esses arranjos de flores frescas, eles são muito grandes, como esse daqui. E além da minha mesa ser pequena, eu acho que fica entre a gente não consegue conversar, acaba, não sei, acaba tirando um pouco do espaço entre a gente, ou do contato dos olhos, eu diria. E aí eu tenho essa daqui, que é pequena, também artificial, e eu adoro para enfeitar a mesa. E eu começo com isso bem simples. Eu vou talvez escolher uma vela para colocar, uma velinha pequena. Qualquer velinha que você tiver, uma pequena. Eu não sei, eu tenho algumas opções. Como eu gosto de fazer a mesa, eu tenho algumas opções. Você pode ir colecionando também, comprar um candelabro aqui, outro ali, ou se você gosta de luminárias e tal, eu vou escolher uma e colocar aqui. Mas agora que eu sei o prato e que eu já coloquei o arranjo, que eu também sei a cor do arranjo e a cor dos pratos, é que eu vou pensar nos guardanapos para eu colocar na mesa junto com os talheres, já que o prato ele vem já com a comida quando a gente for começar a jantar. Escolher a cor, né? Eu tenho duas opções. Eu posso ir ou combinando, ficaria uma mesa um pouco mais clássica, com o guardanapo praticamente da mesma cor dos detalhes do prato. Mas eu acho que, como é sexta-feira, é mais informal e sei lá, eu quero celebrar que a primavera tá chegando, eu acho que eu vou com um contraste. E eu acho que esse amarelo vai dar mais contraste, vai ficar mais bonito, porque vai ficar o prato dessa cor, vai vir o atum, vai vir o verde do aspargos, e aí eu acho que o amarelo vai completar a paleta de cores. Então eu vou com amarelo hoje. Dois pratos brancos, duas velas e um riso solto no infinito. Hoje a sexta é toda sua aqui em casa. Agora sobre uma das minhas partes preferidas, o vinho. Se você não toma vinho e tal, pode pular essa parte. Mas se você gosta de vinho e se você acha que vale a pena abrir uma garrafa de vinho na sexta-feira à noite para comemorar a vida, por que não? Eu vou te dar uma super dica. Sempre tenha vinhos básicos em casa, entre aspas. Porque é claro que isso pode ficar super complicado se a gente quiser. E é claro que em datas especiais e tal, quando a gente vai fazer aquele jantar extra especial e também que a gente vai se planejar para ele, a gente pode comprar um vinho específico, a gente pode pesquisar e ver qual é o vinho específico para aquele prato que a gente está fazendo. Mas no dia a dia, às vezes eu tenho a ideia no dia, à tarde, não tem tempo de comprar vinho. Então a solução é a gente sempre ter em casa esses vinhos mais versáteis, que é o que eu chamo de vinho básico mesmo de casa. E é muito fácil de definir quais são esses vinhos. Eu costumo comprar os vinhos que estão ali no meio, que não têm características muito marcantes. Por exemplo, se é um tinto, eu sempre dou preferência para um tinto leve, porque o tinto leve, ele dá para você esticar ali, comer com frango, com massa. Inclusive hoje a gente vai comer com atum. A gente tem aqui um Pinot Noir, que é um excelente vinho leve, que a gente pode comer tanto num dia como hoje com atum ou com frango e tal, como também se a gente tivesse carne,
por que não? Eu diria que são os mais coringas. A segunda categoria que eu diria para você, se você não gosta de vinho tinto, você pode ter vinhos brancos mais encorpados, porque mesmo que você tenha que esticar e comer uma carne vermelha, pelo menos se você tiver, sei lá, um Chardonnay, por exemplo, que é envelhecido em barril, ele vai aguentar um pouquinho melhor. Não é o ideal, é claro, seria melhor um vinho tinto, mas se você não gosta, pode ser uma solução. Ou também para aqueles dias de calor, sabe, que você quer tomar algo mais refrescante. Uma outra opção são os vinhos rosé, porque eles também dá para brincar com eles, eu diria. É claro que quanto mais leve o prato, melhor, mas ele não chega a ser um vinho branco, então também ele dá super certo com peixes, com aves e tal. Mas eu diria, ficou na dúvida, tenha sempre Pinot Noir, Gamay, mas se você, como eu, adora vinho tinto, sempre tem em casa o seu preferido, que é super encorpado, eu adoro vinho encorpado, mas também tenha sempre um Pinot Noir, que você sempre vai estar coberto para situações como essa. Atum na brasa, amor que não passa. Hoje a sexta é só da gente, aspargo verde, abraço quente, jantar tão simples, mais simples. E o meu luxo é ver teu sorriso extinto. Ei, na frigideira um segredo. E agora eu já tirei o aspargos da frigideira, e como eu fiz com bacon, eu não coloquei nada, porque o bacon já tem bastante gordura, e eu tapei pra ele meio que pegar o vapor também, porque senão não cozinha o aspargos. Aliás, outra coisa que eu fiz também, se você nota que tá ficando muito quente, você pode pingar um pouquinho d'água, só cuidado pra se tiver muita gordura, porque pode espirrar, mas tenta jogar um pouquinho d'água, fechar com a tampa, porque isso cria um vapor lá dentro e ajuda a cozinhar os aspargos. E aí, o que eu vou fazer? Sobrou essa gordura do bacon na frigideira, então eu não preciso nem untar para colocar o atum nela. Eu vou selar o atum nessa gordura do bacon. Então, quer dizer, eu só vou usar uma frigideira para fazer tudo isso. E uma outra coisa também, eu vou só selar o atum, eu vou deixar 1 minuto de cada lado, porque eu gosto do atum, aquele atum cru por dentro, é o ponto que eu gosto. Mas se você quiser, você pode passar por mais tempo. Eu não recomendaria que fica muito seco. Se você quer o atum completamente cozido, eu diria para você selar na frigideira, já deixar o forno esquentando e completar no forno até chegar no ponto que você gosta. Mas eu gosto do atum assim, eu vou selar só 1 minutinho de cada lado. E, na verdade, eu quis fazer da forma mais simples possível para mostrar que é possível fazer com poucos ingredientes, usando, na verdade, 4 ingredientes. Mas eu poderia, por exemplo, colocar gergelim no atum, que fica muito bom. Fazendo óleo de gergelim também fica muito bom. Ah, outra coisa também, eu não botei sal porque o bacon que eu tenho já é salgado. Eu vou experimentar, se tiver faltando sal, eu completo com sal no final, mas você pode colocar sal no seu aspargos se o seu bacon não for salgado. Põe uma pimenta do reino por cima e tal. E você pode temperá-lo da forma que você quiser. Inclusive com um pouquinho de alho moído, às vezes eu gosto também. Mas enfim, agora eu só vou passar o atum e, gente, sei lá, 10 minutinhos e tá pronto o jantar. Cheiro de alho, Família. amor e sal. Você me abraça por trás rindo, diz que eu viro chefe casual. Você prova um molho e fecha os olhos, diz que é o gosto do nosso lugar. E eu vou incluir também umas torradinhas, primeiro porque a gente tem pouco carboidrato no prato, e segundo que eu sempre gosto de trazer mais alguma coisa pra gente ficar mais tempo. Então, às vezes umas torradinhas, às vezes alguma coisa com pastinha, assim a gente passa mais tempo à mesa conversando. Dando a nossa bagunça e a sorte enorme de te encontrar. Hoje a sexta é toda sua aqui em casa. E agora o último detalhe, super simples e que faz toda a diferença. Hey Siri, it's dinner time. É uma coisa tão simples como apagar as luzes e deixar, sei lá, às vezes a luz de velas, ou se você tiver luzes que você possa colocar atrás. Não precisa ser nada elaborado, às vezes só uma lumináriazinha, um abajur que você coloca no meio da mesa e apaga a luz principal da casa e já fica ótimo. Quer dizer, eu falei que era o último detalhe, mas ainda tem um outro bem pequeno. Hey Siri, play Bossa Nova. Now playing Bossa Nova Essentials. Tem vinho tinto na taça,
atum na brasa, amor que não passa. Hoje a sexta é só da gente, aspago verde, abraço quente, jantar tão simples, mas sinto que o meu